Chega mais, torcida gloriosa, torcedor do Botafogo ligado aqui na segunda edição do nosso plantão glorioso. Esse plantão é uma homenagem, né? Vocês estão vendo aqui com o manto da seleção uruguaia, uma das seleções mais queridas. Eu gosto muito, particularmente, da seleção uruguaia. E um vídeo em homenagem ao Sebastián Loco Abreu, que hoje, com 44 anos, encerra a sua carreira. Presente no Guinness Book, jogou por 31 equipes, fechou aí no Sudamérica. Placar nem interessa, né? Mas na sua 31ª equipe na carreira, jogando futebol profissional, encerrando na primeira divisão do futebol nacional do Uruguai, né? Que é um país bicampeão mundial. Então, todo o agradecimento, a admiração, a devoção, como botafoguense e como aquele que gosta de futebol. A gente passou a admirar. Eu já conheci o Abreu há muito tempo, né? Desde a época de La Corunha, desde a época de Grêmio, desde a primeira Copa do Mundo em 2002. Acompanhei a primeira cavadinha do Louco Abreu contra a seleção brasileira numa Copa América. Pouca gente se lembra dessa cavadinha na cobrança de pênaltis, né? E quando ele vem para o Botafogo em 2010, eu já tinha um sentimento que daria certo. Porque o Louco Abreu, ele é aquele jogador que assume a responsabilidade de ídolo e ele bate no peito e vai lá e faz o que tem que ser feito. Ele não delega para ninguém o que é obrigação dele. Ele entende como obrigação. Quando ele chegou no Botafogo, ele entendeu a situação em que nós nos encontrávamos, vindo de 3 vice-campeonatos para um rival do estado, e ele se coloca nessa posição de exorcizar esse fantasma. Encontra um parceiro que tem tudo a ver com ele, né? Na época ele casou muito legal, o Herrera, né? E o Louco Abreu, muita gente fala, mas só ganhou um Carioca. O Campeonato Carioca ele não tem uma relevância como tinha há muitos anos, né? Mas a questão ali não é o título carioca, né? Como em 89 não era o título carioca, né? Era o desafogo. Em 89 era a sair da fila, né? Era uma questão de honra, né? E tinha que ser do jeito que foi. E o Louco Abreu é a mesma coisa. Em 2010, com aquela equipe operária, sob o comando do Joel Santana, o Botafogo encontrou jogadores, especialmente a dupla de ataque sul-americana, o Herrera argentino e o Abreu uruguaio, uma dupla que não tinha nada a ver com os fantasmas dos 3 vice-campeonatos para o Flamengo. Foi lá, fez o que tinha que ser feito e da forma mais escrachante. Tinha que ser daquele jeito escrachante. Perdemos 2 finais nos pênaltis. A nossa final contra o Flamengo, 2 gols de pênalti. Um mal batido pelo Herrera e outro uma cavadinha acachapante de Louco Abreu para cima do ex-goleiro. E o Jefferson vai lá e ainda pega um pênalti do Adriano chamado Imperador. Então foi uma final emblemática. Tinha que ser desse jeito, tinha que ser um campeonato carioca para exorcizar o fantasma dos vice-campeonatos para o nosso rival. Então o Louco Abreu, a partir dali, ele passa a ter uma relação íntima com o Botafogo, uma relação acima do respeito, uma relação de amor, né? Ele vai se declarar, todo mundo sabe que o Louco é torcedor do Nacional, isso aí todo mundo sabe. Ele é uruguaio, óbvio que ele é torcer para uma equipe do país dele. Mas a identificação que ele tem com o Botafogo é além das fronteiras. É algo que nem ele sabe explicar. Inclusive um livro agora foi publicado, muito interessante, contando a história dessa paixão Abreu-Botafogo. Então a gente agradece demais ao Louco Abreu e entende que o Louco Abreu é um ídolo recente, da história recente do Botafogo, uma história carente. O Botafogo tem uma história carente nos últimos 25 anos, desde o último título brasileiro, desde o final dos anos 90, nós vivemos uma época de vacas macérrimas, né, muito magras mesmo, e Sebastián Abreu foi o respiro que nós tivemos de 2010 a 2012. 2010, uma campanha no Campeonato Carioca com o título, da maneira como foi, ele estampa o símbolo do Botafogo, naquela blusa que ele veste por baixo, né? Foi artilheiro do Botafogo no Campeonato Carioca e foi artilheiro do Botafogo também no Campeonato Brasileiro. A gente sabe que ele e o Joel Santana não se davam muito bem. O estilo do Louco Abreu não casava com o estilo do Joel Santana, né? E lembrando que em 2010, no Campeonato Brasileiro, o Botafogo tinha um ataque de respeito. Além do Herrera, o Botafogo tinha o Jobson, tinha o Caio Canedo, no banco tinha o Edno, além do Louco Abreu. Então, às vezes, o Abreu entrava na reserva ali, quem não se lembra daquele jogo contra o Santos, lá no Pacaembu, com o Neymar, Ganso e tudo. Ele dá um chapéu para cima do goleiro do Santos, faz um golaço.
No domingo seguinte, faz um gol contra o São Paulo e daí desanda a fazer gols importantes. O Botafogo termina aquela campanha na 6ª colocação. Perdeu vaga ali na Libertadores na última rodada para o Grêmio. Uma derrota lá no antigo Estádio Olímpico, né? Que já hoje é a Arena Grêmio. Em 2011, o Louco Abreu teve o Caio, brigou com o Joel Santana, né? Criticou o estilo de jogo de Joel Santana, acabou dançando o Joel, ficando o Louco Abreu. Mas uma partida emblemática de 2011 é Botafogo e Fluminense, um 3-2, vitória do Botafogo, em que o Abreu bate pênalti contra o Cavalieri de cavadinho, o Cavalieri pega no meio do gol, e depois outro pênalti, ele vai lá, bate mais uma vez uma cavadinha, só que mais no cantinho, e aí faz aquela comemoração clássica, né, dos culhones, não é isso? E ele vai inventar um repertório de comemorações, o parado na esquina versão uruguaia, né, pra cima do Flamengo, contra o Vasco, a raiva daquele 6-0 da estreia, então todo jogo contra o Vasco ele também faz o símbolo dos colhones, né? É um artilheiro contra o Vasco, ele tem, junto com o Túlio Maravilha, essa marca de fazer muitos gols contra a equipe Cruz Maltina. Então, das diversas goleadas que o Botafogo aplicou no Vasco, ele participou de muitas e com muitos gols, né? Me lembro de um 4-0 em que ele faz 2 gols, e logo no primeiro tempo, 3-0, no jogo em que o Zagallo dá o pontapé inicial. Isso foi 2011. 2011 o Botafogo era comandado pelo saudoso Caio Júnior e por pouco não conseguiu a vaga na Libertadores. 2012 já foi o ano da saída do Louco Abreu, mas o Louco Abreu saiu levantando uma taça de turno, né, a Taça Rio, numa final mais uma vez contra o Vasco, vitória por 3-1, mais uma vez o Louco Abreu faz 2 gols, é um carrasco do Vasco. Em 2012 foi um ano interessante porque o Oswaldo também não gostava de colocar o Louco Abreu, tinha uma implicância com o Louco Abreu. Já estava pensando em trazer o Rafael Marques, né? Mas o Louco Abreu entra contra o Bangu e faz 3 gols e perde um pênalti, né? E ele dá aquelas declarações em entrevistas sensacionais, né? Pô, você tá perguntando do pênalti? Eu fiz 3 gols, cara. Ou você tá triste que perdeu o pênalti? Não, triste, matei alguém, peguei a mulher de alguém. Então aquelas declarações extremamente polêmicas do Louco, das quais a gente tem muita saudade. E aí o último grande jogo dele em 2012 foi essa vitória contra o Vasco. O Botafogo acabou perdendo a final do Campeonato Carioca para o Fluminense e no Campeonato Brasileiro o Louco Abreu não fez nenhum gol, saiu, foi para o Figueirense e lá no Figueirense, mais uma vez, demonstração de amor ao Botafogo naquela cena contra o Flamengo, em que ele faz aquele símbolo, né, da cavadinha e mostra a inscrição com o símbolo do Botafogo debaixo da camisa. Então, marcas de um jogador identificado com o clube, que resgata também a autoestima do torcedor botafoguense, e a gente agradece muito ao Louco Abreu, jogando Copa do Mundo, jogando Copa América, sempre com a bandeira do Botafogo nas mãos. Ele poderia estar com a bandeira de qualquer outro time, do Nacional, que é o time do coração dele, do Uruguai, que é o país dele, mas ele fazia questão de estar com a bandeira do Botafogo nas mãos para elevar a estrela solitária mais ainda no mundo do futebol. Um clube que foi eleito como o 12º maior clube da história do futebol, merece ter em Louco Abreu um de seus ídolos, um homem que marcou aquela Copa de 2010 com a famosa cavadinha contra a Gana, levando o Uruguai ao 4º lugar naquela Copa do Mundo histórica de 2010 e ganhando com o pé nas costas a Copa América em 2011. Abreu, já fico aqui com saudades. Espero que você retorne ao Botafogo como técnico, como dirigente. O seu lugar é aqui. Você criou uma identificação conosco. Nós, torcedores, também temos uma devoção por você e a gente respeita muito a tua história, Louco. Obrigado. Saudações alvinegras.